Cultura indígena. Olá, meus queridos alunos do sexto ao nono ano. Vamos iniciar mais uma aula de história online, estudando em casa. Hoje nós iremos falar sobre os povos indígenas do Brasil e do nosso estado. Vamos começar com esta pergunta: qual a diferença entre a palavra índio e indígena? Será que elas duas são usadas com o mesmo significado? A palavra índio, historicamente, ela vai ser fruto de um erro histórico cometido pelos primeiros colonizadores, que ao chegar às Américas, acharam que tinham chegado às Índias, porque na época eles estavam procurando uma nova rota para comprar especiarias das Índias. E quando viram os nativos aqui na América, eles associaram o nome Índias com índio, e assim, erroneamente, batizaram os nativos aqui de índios. Daniel Munduruku. Segundo o escritor Daniel Munduruku, doutor em educação pela Universidade de São Paulo, da USP, embora empregadas estas duas palavras como sinônimos, elas não existe entre elas uma relação direta entre o significado de índio e indígena. De acordo com Munduruku, a palavra índio não possui um significado definido nos dicionários. Muitas vezes está associado a diversas características negativas, como selvagem, atrasado, preguiçoso, canibal, estorvo. Ou seja, a palavra índio, ela é mais um apelido, e nenhum apelido ele é usado para enaltecer as qualidades de alguém. Então, chamar de índio não é algo legal, não é tão respeitoso, porque é uma palavra usada geralmente para dizer que o índio é preguiçoso. A expressão indígena, por sua vez, retira os aspectos negativos e associa diretamente a ideia de original do lugar, nativo. Dessa forma, embora o dia 19 de abril seja nacionalmente conhecido como Dia do Índio, né, o Dia do Índio ele foi escolhido no 19 de abril, foi criado por Getúlio Vargas no ano de 1943. O intuito desse Dia do Índio foi justamente tentar enaltecer a importância de se preservar a identidade, a cultura e os direitos dos indígenas, né, das populações indígenas aqui no Brasil. Só que a palavra índio, ela não foi tão bem escolhida, porque ficaria melhor Dia do Indígena, mais adequado, a fim de retirarmos essas associações ruins que é dada ao nome índio desses povos e aí sim valorizarmos a sua presença desde a origem do nosso país. Cultura indígena. Os indígenas no Brasil não formam um só grupo, são diversos povos, com diversas culturas e etnias. São diversos povos que têm de diferentes etnias. Cada etnia ela vai ter o quê? Os seus hábitos, costumes, a sua religiosidade própria, a sua língua própria. Então, os povos indígenas, é um erro dizer que todos os indígenas são iguais. Eles não são iguais, pois cada etnia, cada grupo, cada comunidade, ela tem as suas características peculiares. Existem grupos indígenas que, por estarem em contato permanente com a nossa sociedade, adotaram muitos hábitos e costumes da nossa cultura, e nem por isso deixaram de ser indígenas. Existem indígenas que falam a língua portuguesa. Então, eles falam a língua portuguesa, cursam já universidades, estudam nas escolas comuns, não só da tribo ou da aldeia deles, mas também as escolas normais que todos nós já estudamos. Então, isso não vai fazer ele deixar de ser indígena, porque ser indígena é justamente a pessoa se identificar. Ser indígena está estreitamente ligado à sua identidade, é se identificar como participante daquele grupo, daquela comunidade,
daquele legado histórico, é se sentir um membro das raízes da história do Brasil. Existem ainda grupos indígenas que mantêm contato apenas ocasionais com os brancos, e grupos que não têm qualquer contato com a sociedade. Esses são mais reservados, né? Essas tribos indígenas mais reservadas, elas ficam mais ali pela Amazônia. Atualmente, estima-se que existam aqui no Brasil 5.000 povos indígenas, chegando a 370 milhões de pessoas. Aqui nós vamos ver o mapa do estado do Ceará. Observe aí na imagem. Nesse mapa do Ceará, você vê os municípios onde tem povos indígenas. Vamos ver aqui, Itarema, Itapipoca. A maioria dos nomes dos municípios, todos são de origem indígena. Itapipoca, Pacatuba, Calcaia, todas essas palavras são indígenas. Há aqui os 14 povos e os 18 municípios. Vamos ver os 14 povos que estão presentes aqui no nosso estado. Onde tem rosa é a tribo Anacê, em vermelho é a tribo Gavião, em vinho é Genipapo, em laranja a Calabaça, Canindé em cinza, Cariri em amarelo, verde Pitaguari, verde claro Potiguara, verde escuro aqui na Calcaia, a tribo Tapeba, azul Tabajara, azul claro Tapuia, Cariri, azul mais escuro um pouco, Tremembé, azul anil, Tubiba, Tapuia, e em lilás nós temos o Tupinambá. São esses os povos que estão aqui presentes no nosso estado. Indígenas do Ceará. O estado do Ceará é o 8º que reúne mais grupos de índios ou de indígenas. São 14 os povos indígenas espalhados por 18 municípios que fortalecem esse legado de resistência. Comunidades que diariamente, seja ao pé da serra ou na região metropolitana de Fortaleza, litoral ou no sertão, estão sobrevivendo e lutando por seus direitos à terra e principalmente às demarcações. E aqui no estado do Ceará, a única terra demarcada é a terra dos índios Tremembé, ali próximo da Calcaia. Índios do Ceará. Você observa aqui o gráfico, estão em solo cearense 17% do total de índios no Nordeste. Atualmente são 26.071 indígenas aldeados no nosso estado. O Ceará é o 8º estado brasileiro com maior população indígena. Reivindicações indígenas, quais são as principais? Além do dia 19 de abril, que foi instituído, né, o Dia do Índio, em 1943, todos os dias de vida dos índios, a afirmação da sua identidade, eles estão reivindicando a afirmação da sua identidade, a defesa das suas tradições e da sua cultura, assim como a luta pelo direito à terra e por ocupação de espaços na sociedade. Cada povo rememora as características de seus antepassados por meio da pesca, da caça e do artesanato, confecção e utilização dos penachos e cocares, que é relembrando, né, a memória das danças, das crenças e de tantos outros tesouros guardados pela tradição. E também, incansavelmente, essas comunidades se erguem em conjunto na reivindicação pela regularização da demarcação de terras, que essa demarcação de terras ela já está garantida na nossa Constituição Federal desde 1988. Só que mais de 3 décadas já se passaram, mais de 3 décadas, né? Já quase 5 décadas passadas, e ainda os povos indígenas, poucas terras são realmente regulamentadas e demarcadas pelo governo, mas que na Constituição ele já tem esse direito garantido, só falta na prática. Aqui você vê uma criança indígena em
uma cerimônia de alguma coisa, ou a pintura. E as pinturas também, naquela primeira aula sobre os indígenas, vimos que as pinturas elas têm um significado muito importante para os indígenas. Reflexão. Como são as casas indígenas? Nós já estudamos e vimos em alguns vídeos em sala de aula que, dependendo da tribo, se a pessoa vive na tribo, na aldeia, pode dar, as casas, né, ou ocas, elas podem ser comunitárias, toda a tribo morar em uma grande casa redonda, ou várias casas ao redor, né, de uma maior, do líder. Aí vamos ver aqui outra. Mas também nós não podemos esquecer que muitos indígenas também moram fora da sua aldeia, moram na cidade. E eles vão morar em casas semelhantes às nossas. Comidas típicas indígenas. Muitas são as comidas típicas indígenas. A mandioca, a pipoca, que todos nós conhecemos, e outros alimentos que eles também incorporaram da nossa cultura na alimentação deles. Por que esse povo está desaparecendo? Desde o início da história, nós já estudamos que as principais causas do desaparecimento e da morte, né, dos indígenas é principalmente a questão das doenças, que o biológico, né, o organismo deles, ele não é tão suscetível às doenças transmitidas pelo homem branco. Mas também existe a questão da construção de estradas que cortam os territórios, tomando as terras, pela operação de mineiros, de garimpeiros, a tomada de terras e a violência em si que nós vemos em jornais. Muitos indígenas são, né, infelizmente, assassinados, e isso é uma violência, infelizmente, que se torna comum nas grandes cidades. Na sua opinião, a ação do homem de outras culturas interfere e prejudica algumas vezes os povos indígenas? Será que a assimilação da nossa cultura, da nossa língua, o português, isso faz com que os indígenas eles percam a essência da sua cultura? É uma reflexão interessante. Lembrando que, mesmo falando a nossa língua, né, a nossa língua, convivendo conosco, frequentando shopping, entrando em grandes supermercados, os indígenas não vão deixar de ser indígenas porque estão vivendo nas cidades. Porque a identidade, o que vai marcar se ele é um indígena ou não, é ele se sentir, ele se identificar como indígena. Na sua opinião, há um desrespeito e um preconceito com os índios? No caso, quando a gente usa a palavra índio sem nenhuma maldade, usando apenas esse erro histórico, não tem. Mas quando você usa alguém para xingar ou para dizer, aquele menino é um índio, você está usando de forma pejorativa. Então, é mais respeitoso e mais adequado, quando você se referir aos povos indígenas, usar o termo indígena ao invés de índio. O que é ser indígena? Eu já respondi, mas vamos repetir. É justamente a pessoa se identificar como participante da comunidade indígena. Só pode dizer se é índio ou não aquela pessoa que se identifica como indígena, como participante de uma comunidade que segue um legado, uma história, uma tradição de seus antepassados e preserva a sua cultura. Continuando. Todas essas informações estão aqui, a referência bibliográfica, toda essa pesquisa foi retirada desses sites, desses links. Quem tiver curiosidade, depois você pode aprofundar o seu estudo. Vamos à nossa atividade. Sobre os indígenas no Brasil, você escolha uma das opções e faça uma pesquisa sobre. Você vai escolher dessas setinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Você vai escolher apenas uma, vai fazer uma pesquisa e depois vai apresentar a sua pesquisa escrita, de caneta, como sempre, azul, preto ou vermelha, pode ser essas cores. Essa atividade ela vai ter uma nota. Como é uma pesquisa simples, um trabalho simples, vai valer 3 pontos. Então,
A pesquisa, você vai ilustrar ela, ou com desenho, ou com figura, ou com imagem impressa, você vai fazer como preferir. No caderno, você pode fazer ela escrita, ou se preferir, você apresente o seu trabalho escrito no caderno, através de vídeo. Você pode pesquisar sobre a alimentação típica das comunidades indígenas, faz a pesquisa, faz a ilustração dos alimentos e apresenta para mim, na forma escrita, bate a foto e envia para o meu WhatsApp. Ou você apresenta as figuras através de um vídeo e você explicando oralmente a sua pesquisa que foi feita escrita. O vestuário indígena, os tamanhos e formatos das moradias indígenas, você vai poder pesquisar os tipos de transporte usado pelos indígenas do passado até os dias de hoje, as armas indígenas do passado chegando também aos dias de hoje e os instrumentos musicais, os direitos e as terras indígenas. Ou seja, você vai pesquisar em relação aos direitos, quais são as leis que garantem esses direitos, e vai também pesquisar a questão das terras indígenas, quais são as que já estão oficialmente demarcadas, as que não estão, e assim por diante. Terminada a atividade, enviar a foto para o meu WhatsApp. Não esqueça de fazer tudo de caneta, porque fica mais legível através do celular ou do computador. Lembrando que essas atividades garantem a sua presença e principalmente a sua aprendizagem. Aguardo todas as suas atividades, não deixe nenhuma atividade atrasada para não acumular. E desde já eu finalizo mais o Estudando em Casa.